Olá, para você que está acompanhando essa série de vídeos, esse curso de síndromes energéticas. Esse é um vídeo especial. Espero que dissipe algumas dúvidas de alguns alunos e alunas que me escrevem perguntando sobre como o fleuma, ou a fleuma, né, ela influencia as funções do coração. É importante lembrar que fleuma pode se conectar com frio, com calor, né, e criar uma série de problemas que afetam a mente. Na grande maioria dos casos, quando eu pergunto o que você está fazendo, né, ou o que você entende da fleuma, sobre fleuma, a grande maioria das respostas é o que a gente considera no meio da docência como meio certo, né? É uma resposta que está no caminho certo, mas não é necessariamente totalmente certa, é uma resposta incompleta. Então espero que com esse vídeo a gente consiga dissipar algumas dúvidas que são muito sutis e aparecem aí no decorrer dos estudos sobre síndromes e consequentemente na sua prática clínica. Lembrando, se você é profissional ou tem estudos avançados e quer aprofundar aí os seus estudos, eu tenho aí o conteúdo premium na descrição do vídeo. Não vou ficar fazendo propaganda aqui durante a cada 10 segundos do vídeo, paro para fazer uma propaganda do conteúdo premium. É só agora no começo e o link está ali na descrição do vídeo. Conto com você para ajudar a continuar esse projeto, e ali são assuntos mais profundos, cursos com certificado, todas as minhas iniciativas, né, que por falta de tempo eu não tenho como fazer um curso aqui, colocar um material ali, eu estou concentrando nessa área, né, esse conteúdo premium, que é um pagamento único. Obrigado, desculpe aí tomar o seu tempo com o anúncio, e vamos seguir aqui com o objetivo desse vídeo, que é um estudo comparativo rápido, né, entre fleuma fogo assediando o coração e fleuma obscurecendo os orifícios da mente, né, os orifícios do coração. Então, em chinês eles são síndromes com nomes diferentes, né? Tanhua, Youxin e Tanmi Xinqiao. Esse Xinqiao seria orifícios do coração, Tan é fleuma e esse Mi é de obscurecer, né, atrapalhar ali. E esse Tan aqui é o fleuma, é o mesmo caractere, repare, é a mesma coisa de fleuma. E dentro do fleuma tem um calorzinho, né? Tem dois foguinhos aqui, isso aqui é o fogo, né? Esse caractere aqui é o segundo, é fogo. Então é algo que estoca, né? Alberga ali o fogo originalmente, né? O fleuma. Mas não necessariamente em todos os casos. Aqui é só uma questão linguística e nem sempre está correto, né? Às vezes é mais por conta do som. Então, esquecendo um pouco essa questão do caractere, aqui é fleuma, aqui é fogo, e aqui é assediar, né, atrapalhar, agredir, e aqui é o coração, é um dos caracteres mais bonitos da língua chinesa, né? Para mim, o mais bonito. Mas nesse caso, o coraçãozinho aqui, ó, aparece aqui, ó, isso aqui é coração, isso aqui é orifício, né? Então, o coração está sofrendo, né? E em ambos os casos ocorre o fleuma, né? O fleuma aparece aqui. São dois termos da medicina tradicional chinesa que estão relacionados a condições que afetam o coração e a mente. São afetados por fatores patogênicos conhecidos como fleuma, né? Ou tan, né? Embora os termos envolvam o conceito de fleuma obstruindo o coração e a mente, eles se referem a aspectos ligeiramente diferentes dessa condição. E aqui são as explicações aí detalhadas entre as semelhanças e diferenças desses termos. Esse primeiro termo, né, o fleuma, fogo, preocupando, né, assediando o coração, esse yo é de preocupação, né? Isso se refere a uma condição em que o fleuma, uma substância patogênica viscosa, ela se mistura com o calor interno do corpo e afeta o coração e a mente. Nesse caso, o fleuma é influenciado pelo calor, o que pode resultar em sintomas como agitação mental, ansiedade, insônia, irritabilidade e pensamentos excessivos. O fogo aqui, ele não se refere a um fogo literal, e sim a um estado de calor interno excessivo do corpo que pode resultar em uma agitação mental e emocional. E pode resultar de uma agitação mental e emocional, ou seja, um problema de fora, um estresse pós-traumático. A pessoa vivenciou uma guerra ou uma batalha ali, ou um conflito armado, que é muito comum em algumas cidades do Brasil, né? Pessoas que vivem em zonas ou tentam viver, né, em zonas de
de conflito armado dentro de comunidades ou situações em que a pessoa está andando na rua e começa ali uma situação de tiros e granadas, enfim, situações extremas, né? Isso também pode causar esse calor, esse fogo interno. E muitas vezes essas pessoas já têm um quadro de fleuma, uma deficiência de baço, né? Já tem a formação de fleuma, na grande maioria por má alimentação, né? E aí, junta com esse calor, com esse fogo de uma condição emocional, né? Mas isso pode acontecer também internamente, né? Eu estou passando um problema que é externo, uma causa externa, mas originalmente essa síndrome ela vem de uma causa interna, né? Deficiências e excessos combinados que produzem um quadro de esse sim. Essa deficiência, essa síndrome é que não um tiroteio, uma guerra, mas é a síndrome que vai produzir, nesse caso, uma agitação emocional e mental, um problema interno, né? Mas pode haver também, né? Deixe registrado que nada é absoluto, né? Eu falo uma coisa aqui, a pessoa acha que só vai ter aquele quadro. Não. Pode acontecer de uma pessoa que já tenha fleuma, né? Ela presenciar uma situação emocional muito forte, que produza fogo e esse quadro pode aparecer também. Já o termo fleuma obstruindo os orifícios mentais, ou os orifícios da mente, né? Os orifícios mentais do coração, dependendo da tradução, essa condição ocorre quando o fleuma obstrui os canais, né? E são considerados aberturas, né? Esses orifícios mentais são considerados aberturas, kiao, né? Esse kiao é abertura, orifício é abertura, pelas quais a mente é conectada ao exterior, ou seja, sua relação com o exterior ela se faz através dos orifícios da mente. Se esses orifícios estão obscurecidos pela presença de muito fleuma, obviamente a sua percepção em relação ao mundo externo estará distorcida. E isso, você, ao ouvir essa sentença, você já pode pensar em moléstias da medicina ocidental, né? Esquizofrenia, por exemplo. Os orifícios, não só esquizofrenia, né, mas já vem à cabeça, né, uma situação óbvia, né, que é os quadros mais graves de esquizofrenia, mas outras questões relacionadas à psiquiatria também. A pessoa pode experimentar sintomas como confusão mental, tonturas, visão turva, quando esses orifícios estão obstruídos pelo fleuma, né, dificuldade de se concentrar, muito comum, né, a dificuldade em crianças também, e memória fraca. Isso pode ter um leque, um intervalo ali que vai desde crianças com dificuldade de concentração até idosos com memória fraca, pessoas de meia idade com memória fraca ou quadros gravíssimos da psiquiatria, né, como quadros de esquizofrenia muito graves, de internação, enfim, situações muito mais graves que podem levar e podem ser causadas pelo fleuma obscurecendo os orifícios do coração. É lógico que no diagnóstico você consegue, né, durante a consulta, por questões de língua, histórico, de palpação, você vai ver, né, o interrogatório principalmente, né, vai ver em que local ali, né, se é uma questão grave, se é uma questão não tão grave, e você vai delinear uma estratégia de tratamento. E até também, como me perguntam muito, né, a frequência das sessões, né? Em alguns casos é muito difícil você ter uma eficiência no tratamento fazendo uma sessão por semana. Eu sei que isso é complicado falar no Brasil, né, por questões financeiras, questões de tempo, mas na China, primeiro, você faz acupuntura de todo dia ou dia sim, dia não, durante aquele período de tratamento, aquelas 10 sessões. Aquelas 10 sessões são 10 sessões que são feitas em 20 dias ou em 10 dias. Né? E tem casos em que o paciente está internado, né, no hospital de medicina chinesa, na ala de internação. E aí a acupuntura 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. O acupunturista fica... ele está na clínica dele, e aí a gente está fazendo o estágio, né? Ele falou, agora eu tenho que passar uma horinha fazendo um round, né? Indo de cama em cama, fazendo acupuntura nos pacientes internados. Eu estou indo na aula de inpatient, né? Que é a aula de internação, e ali eu tenho que ir vendo os protocolos e a situação do paciente, né? E pegar pulso, ver a língua e fazer uma acupuntura nos pacientes que estão internados, nesse caso, todo dia, e às vezes mais de um acupunturista, né? Eu termino o turno de um acupunturista, o acupunturista do turno da noite, olha que beleza, né? Aí você vê a acupuntura no seu ápice, né? Porque certas moléstias é muito complicado você fazer, ter uma eficiência tão grande fazendo acupuntura
uma vez por semana. Então, a frequência quanto mais grave, né, é mais indicado você ou usar mais recursos. Se você não tem condição, o paciente não tem condição de vir toda a semana, você vai usando o recurso floral, fitoterapia, aurículo com semente, vai abrindo mão, lançando mão, né, de todos os recursos que você tem para que haja um estímulo continuado, né? Mas o ideal nesses casos seria uma frequência, não consegue fazer todo dia, o dia sim, dia não, pelo menos 2 vezes, né, na semana, e fazer, se for possível, um pouco mais barato, com algum desconto, algum pacote, dá um jeito, porque o acupunturista também ganha, né? Você vai ganhar experiência tratando esse tipo de paciente. Essa condição é focada nos efeitos do fleuma na obstrução dos canais de comunicação entre o coração e o mundo exterior, né? A sua percepção do mundo exterior. Semelhanças. Ambos envolvem a presença de fleuma afetando o coração e a mente. Ambas síndromes, né, podem resultar em sintomas emocionais e mentais como ansiedade, agitação e dificuldade de concentração. Nos 2 casos, nas 2 síndromes, pode aparecer isso. Mas há diferenças também, né? No primeiro caso, que é o fleuma assediando o coração, isso implica que o acúmulo de fleuma é acompanhado por um componente, fleuma calor, né? Fleuma fogo, é acompanhado por um componente inflamatório de calor. E essa preocupação, né, essa expressão Youxin, ela se refere a uma preocupação e ansiedade que podem resultar no acúmulo de fleuma dessa natureza de agitação, né, inflamatória, entre aspas, né, e sem aspas também, causando distúrbios emocionais e mentais. Já no caso de fleuma, aí no caso não tem fogo, né? Não tem o caractere de fogo, esse segundo caractere aqui da primeira síndrome, ele não aparece aqui. É fleuma, é apenas fleuma. Se refere a um estado em que o fleuma obscurece, né? Ele causa uma névoa, né? Porque o fleuma é pesado, ele é lento, ele cria lentidão no corpo, ele cria sensação de peso na cabeça, dificuldade na concentração, porque ele está obstruindo os canais do coração e da mente. E esse Qin Qiao se refere aos orifícios mentais ou canais do coração que se relacionam com a mente e a cognição. Portanto, essa síndrome descreve a condição em que o fleuma afeta diretamente os canais do coração, da mente, causando distúrbios na função mental e emocional. Então, a segunda síndrome, fleuma obscurecendo os canais ou os orifícios da mente, é uma síndrome praticamente de canal, né? O fleuma está estacionado ali nos canais. Então é um outro tipo de abordagem que envolve você liberar aquele canal. No primeiro caso não, é uma abordagem mais sistêmica, que envolve você tonificar aqui, remover ali e tratar o corpo como um sistema. Já aqui na segunda, você tem que remover aquela fleuma que está estacionada, né, tampando ali os orifícios da mente. Então, outro tipo de abordagem para tratamento. Os pacientes nessa condição, na primeira condição, né, quando tem fleuma e fogo, eles podem manifestar sintomas muito evidentes, né, de calor, agitação, inquietação, insônia, irritabilidade que vem em bursts, em explosões de irritabilidade, porque o fleuma ele contém, né? Mas muitas vezes o calor é tão grande que ele escapa, né? Daquela massa de fleuma vai escapar o calor e é uma explosão de raiva, né? Um surto, que alguns chamam de surto, né? A pessoa tem um surto. Confusão mental e ansiedade. Muitas vezes isso vem tudo junto no surto, né? Durante aquele período que a pessoa está em surto, ou chamado surto, né? Numa linguagem mais popular. O acúmulo de fleuma com natureza inflamatória contribui para a expressão desses sintomas, ou seja, fleuma, fogo, né, que é chamado aqui de natureza inflamatória, né? Ele contribui para que isso piore ainda mais, né? Porque o fleuma por si só vai causar essa segunda síndrome, que é a síndrome onde os sintomas podem ser mais amplos e variados, incluindo confusão mental, tontura, visão turva, dificuldade de concentração, convulsões, comportamentos anormais, e porque vai depender de onde o coração
o fleuma, né, está impactando qual orifício do coração, né, qual o canal relacionado ao coração. Lembrando que são canais, na grande maioria dos casos, são canais colaterais, né, todos os colaterais do coração, e tem influência na mente, tem influência na audição, na visão. A gente fala, não, o olho está relacionado com o fígado, mas também tem o coração ali, também tem coração no olfato. A abertura somática, não ser o baço, por exemplo, o lábio, não implica que só o baço está envolvido naquela abertura somática, né? Não implica que só existe fígado nos problemas oftalmológicos, né? Mas tem muito de coração também, porque tem os colaterais. Isso é um estudo mais avançado, né? Você não precisa se preocupar se você não entendeu nada dessa parte. Não se preocupe, porque o tema da aula é a diferenciação, né, do fleuma em si. Isso é uma coisa mais avançada. Mas é interessante saber que, como, né, que a pessoa está escutando coisas, ouvindo vozes, né, por exemplo, né? Mas como isso acontece? Porque a audição não é rim. A audição também tem colaterais, né, no ouvido interno, relacionados ao coração. Mas a pessoa não está vendo vultos, né? Ali os orifícios da mente estão obscurecidos e a pessoa está vendo coisas que outras pessoas não enxergam, né? E não necessariamente é o fígado que está envolvido, e sim o fleuma afetando a percepção, né? Os canais colaterais do coração que estão presentes ali também. Então é importante você saber que isso existe, mas a teoria é mais avançada. Se você não entendeu nada dessa explicação, fique pelo menos com isso na cabeça, que no olho também tem canal do coração, no ouvido, né, na sua audição, no seu olfato, enfim, tá? Toda a parte da cabeça ali. Então o impacto direto do fleuma nos canais mentais, que ele chama de canais mentais, né, e emocionais do coração. Ambas as condições estão relacionadas ao desequilíbrio energético do corpo, onde o fleuma, uma substância patogênica viscosa, né, de natureza viscosa, contribui para distúrbios mentais e emocionais. O tratamento na medicina chinesa para ambas as condições geralmente envolve a eliminação do fleuma. E aí outras, né, técnicas como clarear ou limpar o calor interno excessivo, se ele for presente, a promoção do fluxo do qi, isso é muito importante. O qi está parado, o fleuma ele bloqueia o qi, ele fica parado, esse qi parado, estagnado, produz calor, né? Vai produzir mais calor. É como um engarrafamento, né? Aquele calor dentro do engarrafamento, você anda ali no meio de um engarrafamento, não sei se alguém experimentou já, aqueles carros todos ligados, é muito mais quente do que você andar num parque, né? Com árvores, etc. Você andar no meio dos carros de um engarrafamento na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, né? Na Paulista, ali no horário de rush, ou em Pequim, que tem muito engarrafamento também. Sai do carro e vai andando ali, é muito mais quente, porque está tudo parado, né? E isso produz calor, né? Tá tentando andar, aqueles carros estão todos com o motor ligado, as coisas estão funcionando, mas está parado ao mesmo tempo. Clareamento desse calor, já falei, promoção do fluxo do qi e sangue também, para restaurar a clareza mental e emocional. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro que são duas síndromes, né? O que eu quero deixar para vocês dessa apresentação, falei sobre aspectos avançados, mas os aspectos mais básicos é que ambas vão afetar a mente, né? Mas num caso tem a presença do fogo, que precisa ser eliminado, causando grande agitação, grande inquietude, e no outro caso são sintomas de obscurecimento, né? A pessoa não consegue enxergar a realidade. Na segunda síndrome, a realidade ela fica distorcida para aquela pessoa. Isso pode acontecer, é a mensagem que eu gostaria de deixar no final, isso pode acontecer em níveis muito sutis, inclusive. A gente fala aqui de síndromes com níveis ou manifestações muito exacerbadas, mas não, isso pode acontecer em níveis mais sutis e questões que podem ser. A psicoterapia pode ajudar, junto com a acupuntura, junto com uma nutrição adequada, exercícios físicos, uma mudança de hábito, porque às vezes isso acontece em nível não tão óbvio quanto numa moléstia da psiquiatria, né? A pessoa está vendo coisas, ouvindo coisas, muitas vezes a pessoa ouve aquilo, mas a forma com que ela interpreta é totalmente distorcida, né? Não porque por uma questão de educação, personalidade, mas porque algo está acontecendo energeticamente no corpo daquela pessoa que está impedindo que ela tenha uma clareza na situação, né? E também muito comum
em alunos, crianças, né, e adolescentes que estão tendo dificuldade na escola. Muitas vezes são bons alunos, mas estão tendo uma dificuldade tremenda na concentração, e aí você investiga o que está sendo feito em termos de alimentação, se essa criança está, ou adolescente está sedentário ou sedentária. Tudo isso pode ajudar, e a acupuntura também. E muitas vezes são problemas emocionais, né? Início da adolescência, a mistura com fleuma aqui, acne, etc. E aí uma psicoterapia também pode ser muito útil. Então eu espero que tenha dissipado algumas dúvidas aí, né, em relação a essas duas síndromes. Bons estudos, seguimos aí na nossa playlist de síndromes, e até o próximo vídeo. Grande abraço, tchau!